Biden morreu? É verdade isso? É fantasia? O que está acontecendo? Cadê o presidente dos Estados Unidos que está sumido há 6 dias? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. A possível morte oculta, escondida até aqui de Joe Biden. Antes eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe o vídeo, que você curta, que você comente, que você mande para todo mundo, enfim, que você me ajude a alcançar cada vez mais pessoas. Para falar de política com eles, sempre com o nosso filtro na nossa fé cristã. Gente, está muito estranha a situação mundial. Situação de política na Venezuela, ameaças do Maduro, vai ter um banho de sangue se perder a eleição. Ontem os Estados Unidos falou, se ele não reconhecer, os Estados Unidos ameaçou, dando a entender que poderia até invadir e tirá-lo do poder na marra da Venezuela, caso ele perca as eleições e não aceite. O Brasil, o governo Lula está desmoronando dia após dia, está tudo muito estranho. E agora surge uma história mais cabeluda ainda, mais estranha ainda. A possível morte de Joe Biden, que estaria sendo ocultada, escondida, para dar tempo, na teoria, para que a Kamala Harris, que é a vice e candidata a presidente dos Estados Unidos, possa aparecer, né? Possa ganhar um tempo aí, ganhar, como a gente fala no futebol, para que ela possa ganhar cancha, ganhar tempo. Veja bem, parece loucura. Ontem eu recebi de alguns contatos informações que davam conta dessa possibilidade. Pessoas que buscaram na internet falaram, Marcos, está estranho isso, está estranho aquilo. Mas, sinceramente, eu nem olhei. Falei, não, teoria de conspiração, não gosto disso. Sou bastante pé no chão, tenho a minha imagem aqui, não quero queimar ela com vocês, trazendo bobagem. Porém, hoje, analisando, pesquisando, buscando, várias coisas começaram a me surpreender. Eu quero dividir com você, está tudo aqui no caderninho. Eu quero conversar com você a respeito de cada assunto. Não tem muito que eu te mostrar do computador da internet, porque o assunto está totalmente abafado, completamente abafado, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Agora, eu quero que você faça uma reflexão comigo. Desde o atentado a Donald Trump, que não deu certo, se desencadeou uma série de acontecimentos, no mínimo, muito estranhos. E eu já começo dizendo para você, primeiro acontecimento estranho, hoje pela manhã eu busquei nas redes americanas e aonde tinha imagem ao vivo para confirmar o que eu vou mostrar para você. Bandeiras no Capitólio a meio pau. Bandeiras a meio pau, para quem não sabe, significa a morte de alguém muito importante, normalmente de chefe de Estado. Eles não confirmam. Tentei buscar na internet uma justificativa em relação a isso. Achei alguns sites americanos que falam de uma deputada que morreu no dia 19. Pode ser, mas é estranho. Até porque, buscando na internet, eu não encontrei que outros deputados que tivessem morrido tivessem ensejado uma bandeira a meio pau. Mas no Capitólio, nos Estados Unidos, repito para você, bandeiras a meio pau, no mínimo, algo muito esquisito. É um sinal de morte de chefe de Estado, pelo menos até hoje. Agora, olha só, o atentado ao Donald Trump aconteceu no dia 13. Dia 13 deve ter sido o dia da morte de Trump. Não aconteceu. Errou o tiro, passou de raspão, pegou na orelha do Trump, acabou matando um pai de família que estava ali, não tinha nada a ver com a história, mas o Trump não morreu. Depois disso, a última vez que foi visto em público, as últimas imagens de Joe Biden são do dia 17. Há 6 dias ninguém ouve falar onde está o presidente. Quer dizer, ouvi falar, não veio o presidente. Não tem uma imagem sequer do presidente dos Estados Unidos há 6 dias. Mais estranho ainda fica quando você vê que o documento da renúncia à candidatura de Joe Biden não era timbrado, e mais que isso, a assinatura era bastante estranha, não parecia com a assinatura de Biden. Inclusive tinha uma espécie de, como se ela fosse sublinhada, que o Biden não sublinha a sua assinatura, dando a impressão que ela foi copiada de um outro documento. Dando a impressão, repito, que ela foi copiada de um outro documento. E a nota não foi redigida pelo Biden, porque a pessoa que redigiu falou publicamente que ele teria feito a nota. Então a nota não foi do Biden, não estava em papel timbrado e a assinatura do Biden estava estranha. Estava estranha. Não estou dizendo que ela era falsa, mas ela estava estranha. Outro detalhe. Chama muito a atenção o fato do Biden não conversar com o seu eleitor, né, não conversar com o americano. Ao contrário disso, ele manda nota e informações dão conta de que nos próximos dias, na próxima semana, ele falaria com seus eleitores. Por que isso? Tentou se justificar dizendo que ele estaria com aquela doença 19. Vou falar o nome aqui para evitar problemas com o vídeo.
Porém, todas as imagens dele não mostram ele com máscara, mostram ele no meio de todo mundo, sem tomar nenhum cuidado, né? Então estaria em resguardo agora, mas não estava até o momento em que estaria com a doença. Estranho. Mas as estranhezas não param por aí. Ao contrário, elas só aumentam. Só aumentam. Várias atividades, e teve um documento, várias atividades do presidente, atividades exclusivas do presidente da República foram repassadas para outras pessoas. Ontem, dia 22, ontem um memorando oficial americano, ele transferiu várias funções do presidente, funções exclusivas do presidente, ele transferiu para o Departamento de Estado e o Departamento do Tesouro americano. Quer dizer, Departamento de Tesouro, principalmente, é onde mexe com dinheiro, com verba. Tem que liberar verba para isso, para aquilo. Então, o que seria exclusivo do presidente, agora quem está assinando é o Departamento do Tesouro. Em relação ao Estado, quem está assinando, em vez do presidente, é o Departamento de Estado. É estranho, não é estranho? Sem nenhuma justificativa. Na quarta-feira, dia 17, informações dão conta de que Biden teria sofrido uma queda. Ele teria tropeçado, estava em Los Angeles, teria caído e batido com a cabeça. Por que surgiu esse assunto? Porque foi emitida uma ordem, e olha só, presta atenção nisso. Olha que coisa mais, no mínimo, estranha. Foi emitida uma ordem para o Departamento de Trânsito de Los Angeles para que fechasse as ruas que davam acesso ao hospital. Porque Biden teria que ser levado às pressas para o hospital. Por quê? Porque ele teria caído, tropeçado, e isso tem acontecido várias vezes já viu cadeiras de avião e assim por diante, e ele teria batido fortemente a cabeça. Essa é a informação oficial. As ruas chegou a se iniciar ali o fechamento das ruas que davam acesso ao hospital, quando veio uma outra ordem, dizendo, não precisa mais. Não precisa mais porque ele vai ser levado para a costa leste. Ele seria levado de transporte aéreo, né, direto para um hospital mais capacitado, né, na zona leste dos Estados Unidos, do outro lado do país. Fica essa informação também. Além disso, o doutor que é responsável pelo Biden, responsável pelo presidente, é o Kevin O'Connor. Ele emitiu uma nota também. Na nota ele falava que o Joe Biden estava bem, que os problemas lá com a doença 19 já estavam tranquilos, que não tinha problema mais, que ele estava bem. Porém, ele não aparece. Agora, essa nota veio por quê? Essa nota veio logo depois que uma deputada, deixa eu pegar o nome dela aqui, a deputada Lauren Boebert, ela exigiu uma prova de vida do Biden. Isso aconteceu ontem e ela deu um prazo. Ela exigiu que até às 17 horas de ontem fosse comprovado que o Biden estava vivo. Repito para você, uma deputada americana, usando as suas prerrogativas que lhe são garantidas por lei lá nos Estados Unidos, ontem ela exigiu uma prova de vida do Joe Biden, né? Por que isso? Porque há 6 dias ninguém vê ele. Porque ele não veio a público falar sobre a sua renúncia. Inclusive, ela diz nesse pedido que ele tem que explicar os motivos que levaram ele a renunciar à candidatura. Lembrando que a renúncia à candidatura. Ele continua sendo o presidente, o que ele não é mais nesse momento é candidato. Mas essa deputada exigiu, olha, ele tem que vir a público, dou prazo até às 17 horas, ele tem que trazer uma prova de vida e explicar o porquê que ele deixou de ser candidato. Aí vem essa nota. Seria essa nota tal prova de vida. Uma nota do médico. Não é o que ela pediu. Não é o que ela pediu. Ela quer pelo menos um vídeo, uma gravação que comprove se é atual do presidente. E ela não recebeu esse vídeo, não recebeu nenhuma comprovação nos termos que ela queria, apenas uma nota do médico dizendo que ele estava bem. Em relação à bandeira que está a meio pau lá no Capitólio, algo mais estranho ainda. Olha só. A deputada que faleceu, vou mostrar a imagem dela para você aqui, e essa deputada ela faleceu no dia 19. Então veja, dia 13, o atentado ao Trump. No dia 17, o Biden sumiu, de lá para cá ninguém mais sabe dele. No dia 19, essa deputada morreu. Até aí tudo bem, ela tinha 70 e tantos anos. Está na imagem aí a idade correta dela. O detalhe que ninguém fala é que essa mulher era responsável pela segurança de Donald Trump. Está me entendendo?
ela era responsável pela segurança do ex-presidente Donald Trump. Ela que respondia pela falha lá no atentado. Mas ela morreu dia 19. Dia 19 ela morreu. E ela seria o motivo dessa bandeira a meio pau no Capitólio. Agora, se você buscar a internet inteira, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, aqui eu encontrei essa manchete que você está vendo aí, é o único jornal que eu encontrei falando da morte dela. A Folha fala também numa nota, mas eu não consegui abrir o endereço da Folha, e aí essa matéria aqui, mais completa, que tem uma foto e o nome dela e fala que ela morreu. Nos Estados Unidos também muito pouco ali em termos de informações sobre a morte dessa deputada. Ainda, são vários fatos, eu selecionei aqui os que me chamaram mais atenção, para dividir com você. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele solicitou uma audiência com o Joe Biden. Então, veja bem, o país que é o maior aliado da história de Israel, dos Estados Unidos, que é Israel. Israel é o maior aliado de toda a história dos Estados Unidos. Ele solicitou uma audiência com o presidente americano. E foi negada. Foi negado e foi informado ele que nos próximos dias essa audiência se daria com a Kamala Harris. Quer dizer, não tem nem esperança, a semana que vem então você conversa com o Biden. Ou então no mês que vem você conversa com o Biden. Ou no ano que vem, quando ele já não for mais presidente, ele bate um papo com você. Não. Nos próximos dias, seu Benjamin, o senhor vai conversar aqui com a Kamala Harris. Estranho, não é estranho? Muito estranho. Não tem informação de que isso tenha acontecido outra vez na história. O que mais que eu anotei aqui? Falei da deputada, a exigência da prova de vida, né? As mídias de esquerda do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Veja bem, gente, não é porque eu sou de direita que eu acredito na teoria da conspiração, nessas maluquices, ou é um sósia do Lula, essa história maluca. Não acredito em nada disso. Tento ponderar as coisas pelo que realmente elas são e como elas acontecem. Agora, veja bem como é estranho. A mídia mundial inteira, ela trabalha orquestrada. É só você analisar. Quando ela vai para um lado, ela vai toda junto. Inteira. É a mídia americana, é a mídia brasileira, é a mídia francesa, principalmente, acaba espalhando notícias, serve de fonte para toda a mídia europeia, e assim por diante. Elas vão sempre para o mesmo lado. Elas seguem sempre o mesmo balanço. E elas estão no mundo todo dizendo o seguinte, virou um mantra. A Kamala Harris é jovem, mulher e negra. E o Joe Biden está muito velho, são problemas de saúde que agora eles admitem, não admitiam até semana passada, agora estão admitindo. Porém, o Donald Trump também é velho e também tem problema de saúde, também não tem condições de ser presidente. É o que a mídia de esquerda está falando no mundo inteiro. Ela está dizendo assim, a Kamala é mulher. Os Estados Unidos nunca teve uma presidente mulher. A Kamala Harris é negra. Os Estados Unidos nunca teve uma presidente mulher negra. E ela é jovem. Enquanto que o Donald Trump é um homem branco e velho. Até a Globo News, eu não trouxe o vídeo porque, sinceramente, eu tenho náusea quando eu começo a escutar os comentaristas da Globo News. Mas a Globo News ontem, aquele Guga Arrepiado, não sei o sobrenome dele, tem aquele cabelo esquisito, ele falou ontem que o Donald Trump ele não representa mais o americano, que o povo americano não é mais um povo branco, e sim é um povo mestiço, negro, e que quem representa é a Kamala Harris. Gente, que absurdo, que tem a ver a cor da pele com o povo americano, que baboseira é essa? Que coisa mais idiota de uma cabeça vazia, de um pseudo-jornalista. Olha, é impressionante, dá náusea, dá nojo ouvir esse tipo de história. Então, o Donald Trump não representa mais os americanos, quem representa é a Kamala Harris, segundo eles. Mas tudo bem. Falei do memorando, falei da mídia, e aí eu deixo para você. E agora? Sou sincero em falar para você, até ontem, repito, eu achei tudo isso uma baboseira, uma loucura. E hoje eu começo a acreditar. Você pode me perguntar, mas você acredita que o Biden está morto, Max? Eu acredito que ou o Biden está morto ou ele está em estado vegetativo. É isso que eu acredito. E eles estão ganhando tempo, estão expondo o máximo possível a Kamala Harris, inclusive Harris, né, inclusive fora dos Estados Unidos, estão tentando dar nome para ela. Para ter uma ideia, ela não poderia nem ser candidata sem a convenção lá dos democratas, mas agora parece que ela tem, que também é uma novidade, ela teria documentos assinados por delegados democratas nos Estados Unidos que garantem o direito dela ser a candidata do partido.
mas não vai ter convenção? Estranho, né? Isso fere, inclusive, a Constituição americana. Outra coisa, sabe que nos Estados Unidos a Constituição americana é a dos estados. E tem 3 ou 4 estados que não aceitam esse tipo de situação, esse tipo de modificação. Inclusive, eu não vou lembrar agora qual deles, mas um, pelo menos, diz que se aconteceu, exatamente o que aconteceu agora, a desistência depois de tantos dias, quando não tem mais prazo, que é o caso, se houver a desistência de um candidato, ele vai estar com o nome na urna, mas os votos dele serão anulados. Então só contaria os votos do adversário. Quer dizer, é uma situação que não daria mais para fazer essa modificação nesses estados. Agora, ela se torna candidata com a bênção do Biden por escrito, né, no papel, por nota, com uma assinatura estranha, um papel que nem timbrado é, e ela seria a candidata a partir da bênção de caciques democratas nos estados americanos, mas daí sem ouvir o público, sem ter uma convenção. Lá tem uma pré-eleição, você sabe como funciona a eleição nos Estados Unidos, né? Levanta-se os nomes, tem uma espécie de pré-eleição, e aí eles acabam definindo dentro dos partidos, democratas e os republicanos acabam definindo os nomes. Então esse ano não vai ser assim. A Kamala Harris, que nem disputou, agora ela passa seu nome, ela herda essa posição do Joe Biden. Tá tudo muito estranho. Então eu vou ser sincero com você. Eu hoje, pode ser a maior bobagem que eu tô falando, pode desmentir, amanhã eu venho aqui falar para você, não é nada daquilo. Eu não tenho prova nenhuma. Mas depois de tudo que eu li, me passa a impressão de que a maior possibilidade hoje é do Biden estar em estado vegetativo. E eles estarem segurando ele com aparelhos, para informar amanhã ou depois a morte dele. Essa, para mim, é a maior possibilidade. Existe a possibilidade dele ter morrido? E ele está escondendo esse assunto? Acho que até existe, mas é pequena porque, posteriormente, até a pedido do Congresso, exames e tal, poderiam comprovar isso, né? Apesar de que pode se comprovar de outras formas também a situação do estado vegetativo. Porém, a impressão que eu tenho, depois de tudo que eu li, é que a maior possibilidade é essa. De qualquer forma, vamos ver. Quem sabe amanhã ele aparece, eu venho aqui e digo, ó, tudo aquilo que a gente falou é bobagem, nada daquilo aconteceu, e nós caímos aí no conto da carochinha. Mas, por enquanto, me parece muito provável isso. E você, o que você acha? Biden morreu? Biden está em estado vegetativo? Estão enganando o mundo a partir dos democratas, dos esquerdopatas americanos? Dê sua opinião para mim. Te peço que você compartilhe o vídeo, que você se inscreva no canal, que você me ajude a alcançar mais pessoas e falar para eles sempre da política através da nossa fé, um filtro na nossa fé cristã. Lembrando que cristão, em nenhum lugar do mundo cristão vota na esquerda. Cristão de verdade jamais vota na esquerda. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.